Boa tarde a todos, eu sou o Paulo e estou começando aqui mais esse vídeo para o YouTube. E é o seguinte, pessoal, essa semana eu me desafiei a ler o livro de Zachary Sitchin, o 12º Planeta, né? Eu ia ler do domingo passado, né, até esse próximo domingo, depois de amanhã. Só que é o seguinte, a leitura meio que me interessou em certas partes, então eu corri com a leitura, consegui acabar o livro hoje, sexta-feira, dia 20 de maio. E assim, eu fiquei muito feliz de ter acabado, de ter concluído. E pra mim foi uma experiência maravilhosa. Eu me desafiei, né? Ia ler durante 7 dias, 15 capítulos, mas aí fiz em menos, porque a leitura foi meio que motivante. É muito interessante como o autor ele consegue, em suas perspectivas, né, da forma que ele queria trabalhar, ele consegue unir as teorias da Bíblia, né, as teorias bíblicas, exemplos de eventos como o dilúvio, a criação do homem, etc. Ele consegue unir com contos, né, com histórias da Suméria antiga, histórias dos sumérios, né, através de placas escritas em cuneiformes, cilindros escritos em cuneiformes, análises arqueológicas de artefatos de algumas civilizações, como civilizações egípcias, gregas, etc. Né? O autor ele tenta trabalhar dessa forma. E uma coisa bem interessante e peculiar sobre o livro, foi o que me fez usar a camisa dos Eternos para fazer esse vídeo, é que o autor ele parte da perspectiva de que todas as divindades que foram abordadas por todos os grupos, por todas as sociedades antigas, né, por todos os... enfim, por todas as culturas que existiram no passado, como os astecas, como a cultura asteca, como os gregos, né, em sua mitologia, aquela tão conhecida dos deuses gregos do Olimpo, né, como os deuses do islamismo, perdão, do islamismo não, eu falei errado, né? Como os deuses do hinduísmo também, enfim, de várias outras culturas do passado, ele unifica todas elas e diz que todos esses povos viam os mesmos deuses, tinham as mesmas deidades, o mesmo panteão de deuses, mas eles tinham visões e perspectivas diferentes, eles descreviam de forma diferente. Enfim, a leitura para mim foi maravilhosa, eu super recomendo. Vou deixando para vocês aqui nesse vídeo alguns aspectos da leitura que fiz durante a semana, né? Alguns comentários a respeito. Enfim, espero que vocês gostem do livro, continuem lendo. É uma sugestão que eu deixo para vocês. Para mim o livro fez a diferença, tá bom? Que é esse aqui, o 12º Planeta. Bom, pessoal, eu acabei de ler agora o primeiro capítulo do livro, né, do livro sugerido para vocês, Zachary Sitchin, o 12º Planeta, né, e, bom, nesse novo desafio eu tomei nota de alguns pontos importantes do primeiro capítulo, que foi o que eu terminei de ler agora, e, particularmente, o autor deixa pontos peculiares, assim, alguns sinais de que ele está tentando realmente forçar uma teoria, né, mas... dentre essa forçação e tudo mais, sempre há pontos interessantes a serem observados, né? Então, o autor ele usa de relatos bíblicos, né, para condizerem com as suas teorias, né, com a teoria de que os seres humanos receberam alguma ajuda, uma ajuda divina, de certa forma, para se desenvolverem como sociedade, né? Perdão. O autor também ele trabalha em cima do questionamento, né, do surgimento do Homo sapiens, então ele levanta algumas teorias, né, teorias de que fomos recebendo ajuda no decorrer da história para podermos chegar onde chegamos ainda, né, seriam essas divindades, né, que viriam a ter ajudado o ser humano. O autor também usa de artefatos, né, ele coloca algumas imagens de artefatos, principalmente falando de produtos de artesanato e etc., que contavam histórias e tal, desse apoio que essa sociedade mais avançada deu. E o autor ele termina o livro, né, declarando, né, falando do aparente declínio que o ser humano estava vivendo, ao seu surgimento. Alguns autores também comprovam que o ser humano teve um surgimento um pouco que conturbado na Terra, né? Então o autor ele fala sobre isso também. Ele diz que realmente os seres humanos estavam enfrentando dificuldades para se estabelecerem como sociedade e cultura e etc., né? E hábitos culturais. E o ser humano estava com dificuldade para isso, mas quando ele se aproximava do declínio, uma mão parece ter ajudado esse ser humano. E essa mão seria desse ser
desses seres mais desenvolvidos, que tinham mais conhecimento tecnológico e social. Bom, aparentemente, né, eu vou precisar continuar lendo o livro, então espero que você continue acompanhando aí, por gentileza. Gente, pelo que me parece, de repente o livro começou a ficar muito interessante, né? Aqui nos capítulos que se seguiram, por exemplo, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 e capítulo 6, eu não consegui parar de ler, continuei lendo, porque ele começou a perpassar por pontos históricos muito interessantes a respeito de alguns povos, etc. Né? E aí ele chegou finalmente na ideia dos Anunnakis, de quem eles seriam e etc. Né? E aí ele começou a perpassar por pontos muito interessantes, e aí eu continuei a leitura. Né, nessa minha leitura agora eu percebi, né, já havia lido o livro não com tanta intensidade como tenho lido, mas eu percebi as escalas, os panteões de deuses, principalmente no capítulo 4, que é quando no capítulo 4 ele começa essa análise de deuses, etc. Começando pela mitologia grega, né, chegando até ali aos deuses representados no hinduísmo e etc. E aí ele começa a correlacionar correlacionar as deidades de certos grupos, de certos povos do passado, né? Até chegar nos egípcios, e dos egípcios ele começa a fazer uma correlação junto com a Bíblia, né? Dos deuses que ele mencionou com os povos antigos, ele começa a correlacionar com a Bíblia certos pontos históricos diferentes, o que leva-o até a Suméria, né? E quando ele chega ali na Suméria e tal, ele faz a análise do corpo divino, do panteão divino de deuses que haviam ali naquela época, e aí ele começa a correlacionar com o Antigo Testamento também, e algumas coisas começam que meio a fazer sentido. Tá certo que o livro ele é um pouco desatualizado e etc, né? Hoje em dia já existem concepções mais formadas da origem do ser humano, de como o ser humano se estabeleceu como sociedade, principalmente na região ali da Suméria, né? Onde era a Suméria antigamente, que no caso vem a ser aquela parte ali da Mesopotâmia e etc, né? Então a gente já sabe meio que surgiu, mas as teorias abordadas pelo autor são muito interessantes, principalmente agora que eu cheguei na leitura, né? Eu cheguei na parte que ele fala dos Anunnakis e tal, e ele fala da Torre de Babel ali, nessa parte dos Anunnakis. O que é muito interessante é o fato da construção. Ele explica por que a construção humana da torre, né, soou como uma prepotência, né, para o corpo divino da época. Né, e ele faz a correlação junto com a Bíblia, né? Por que isso foi tão ofensivo para Deus? Está sendo muito legal, estou continuando a leitura, tenho certeza de que vocês vão gostar muito dessa leitura. Bom, pessoal, um fato que me atraiu a atenção para ler esse livro, né, o 12º Planeta, é porque eu, durante algum tempo, fiquei curioso sobre as diferentes visões que o mundo tinha a respeito de deidades, etc. Né? Eu fui evangélico durante um tempo da minha vida e, assim, eu sempre me questionei sobre a existência de Deus, de onde Deus veio, quem é Deus e etc. E aí eu fui buscar algumas fontes. E essas fontes, dentre essas muitas fontes que eu pesquisei, quando eu era adolescente ainda encontrei os Anunnakis, né? Que da existência dos Anunnakis há um grande complô envolvendo, né, a história deles, que eles vieram e tal e etc. Vieram para a Terra e ajudaram na criação, enfim. Mas o que acontece? A verdade é que os Anunnakis, eles eram os Nephilims. O autor Zachary Sitchin compara e diz que eram os mesmos. Os Nephilims e os Anunnakis eram os mesmos. Né? Que na verdade os Anunnakis, eles eram uma raça meio que subalterna dos deuses, né? Dos grandes deuses que vieram para a Terra. Né? E esses Anunnakis, eles trabalhavam para os deuses em mineração, produção agropecuária e etc. E até que um dia eles se revoltaram e disseram: chega, basta. Agora não dá mais para trabalhar para os deuses, nós precisamos descansar, e enfim, fizeram uma greve. E então, houve muito rebuliço, houveram várias discussões, várias assembleias, e eis que foi decidido que que os deuses criariam um ser que seria inferior em pensamento e etc.,
não teria capacidade de produzir vida por si mesmo, não seria fértil, enfim. Até que esses deuses decidiram criar esse ser que seria somente para o trabalho, somente para mineração e etc. Né? Porque os deuses eles tinham muito interesse nos recursos minerais, no ferro, no ouro, na prata e etc. Então, ao invés dos Anunnakis trabalharem para suprir a necessidade de minerais dos deuses, né, agora essa raça faria isso tudo por eles. Mas enfim, nos capítulos finais, já creio que eu no 11º ou no 12º, né, essas deidades decidem criar algo melhor, né? Enfim, eles fazem várias experiências. O autor diz que a esfinge, por exemplo, aquele rosto humano, naquele corpo de leão com asas de águia, né? E entre outras criaturas que a gente vê nas mitologias antigas, elas descrevem as várias tentativas, né, de encontrar algo perfeito. E eis que os Nephilims, Anunnakis, lembraram de um ser que vivia na Terra, que era uma espécie de hominídeo, um primata, né, que vivia na Terra, e eles decidiram criar algo a partir daquele ser, né, e para esse ser foi decidido dar a visão dos deuses, né, dar a ele a aparência dos deuses e etc. E foi o que aconteceu, né, dessa forma surgiu o Adapa, que era o Aden, que é o Adão, né, e assim a vida foi se perpetuando na Terra, né, contando sobre a origem do homem. E enfim, dentre várias outras coisas. Exemplo, o dilúvio também, né? Eles relatam o dilúvio de uma forma tão precisa, assim, uma perspectiva suméria da coisa, não uma perspectiva bíblica, porque segundo o autor, as placas de argila, né, os cilindros de argila escritos em cuneiforme, eles datam de um período bem mais antigo do que a Bíblia foi escrita, né? Então ele meio que diz que a Bíblia, né, foi uma adaptação de todas essas histórias, né? Inclusive que as decisões que Deus toma na Bíblia, na verdade era um panteão de deuses todos tomando uma decisão, né? Algumas vezes eles discordavam entre si, etc. Vários contos épicos. Então assim, esse vídeo não é para falar exatamente sobre os Anunnakis, não é para falar exatamente sobre os mitos da Bíblia, dos Sumérios e esse complô todo que existe por trás disso. A verdade não. Né, esse vídeo aqui ele é mais para lhe motivar a ler o livro 12º Planeta de Zachary Sitchin. Na verdade, o livro ele é um pouco desatualizado em seus contextos, né? Nós vemos o autor batendo em teclas que já foram muito bem explicadas para o século que vivemos, o século XXI, e o ano que vivemos, de 2022, né? Então, alguns historiadores e alguns pesquisadores também dizem que a obra ela trata de pseudos estudos, às vezes não fica muito coerente quem fez as pesquisas e quem não fez. Então, é assim que se trata. Na verdade, eu li a obra, foi mais por curiosidade mesmo, eu queria saber desses Anunnakis, etc. na época, e não comprei o livro. A verdade é que uma aluna minha, né, foi para São Paulo e em um sebo ela encontrou o livro, lembrou de mim e mandou de São Paulo para cá. Inclusive tem uma mensagem dela no livro aqui, um post-it em azul, né, que foi a mensagem que ela deixou para mim. Espero que você tenha uma boa leitura, meu teacher. Não esqueça de mim. Obrigado, ela mandou para mim. Foi a Érica. Muito obrigado, Érica, se estiver assistindo, ó, livrão. Então, gostei muito da leitura. Como falei para vocês, me desafiei a ler em 7 dias, mas li em 5, né? Estou muito feliz, muito contente. E foi isso que atraiu a minha atenção, né? Voltando a falar sobre a atenção. O que me atraiu a atenção foi isso. Mas é o seguinte, gente, então eu fui ver essa análise, essa linha de estudos e tal, e aí eu descobri que eu deveria ler mais sobre isso. Então foi por isso que eu adquiri um livro. Onde que ele tá agora? Meu Deus, eu deixei. Onde que ele está? Ah, tá aqui, achei. Então, foi por isso que eu adquiri o livro chamado Os Outros da Bíblia. Tá bom? Esse livro aqui, acredito que ele vai trazer uma abordagem muito mais específica sobre os povos que viviam na época bíblica, né? Então eu vou estar lendo e vou estar fazendo outro vídeo como esse, fazendo comentários para vocês, comentários contundentes. Se você tiver qualquer dúvida a respeito do livro de Zachary Sitchin, alguma coisa assim, a respeito dos Anunnakis e a respeito das raças superiores dos deuses antigos, qualquer dúvida a respeito disso, você pode ficar à vontade para fazer um comentário aí e mandar para mim, tá bom? E aí eu vou estar respondendo você com certeza. Agradeço muito a atenção, espero que você tenha uma boa leitura. Leia o livro e, se possível, comente comigo alguma coisa. Abaixo na descrição vai ficar o meu Instagram
Espero que você entre em contato comigo, senão também fica o meu e-mail. Agradeço muito a atenção de você, espero que você tenha uma boa tarde e um bom fim de semana. Valeu!